Em meio ao uivo coletivo da matilha, Éowyn sentiu o peso do olhar de Alaric como uma garra cravada em sua carne. Ele, o alfa implacável da Alcateia das Sombras Eternas, havia-a rejeitado publicamente na praça central do acampamento, sob a lua cheia que banhava tudo em prata fria. "Você não é digna de mim, ômega fraca", rosnara ele, sua voz ecoando como um trovão, enquanto os lobos ao redor riam e zombavam, seus olhos brilhando com desprezo. O cheiro de traição impregnava o ar, misturado ao seu próprio aroma de leite e desespero, pois ela carregava em segredo uma fraqueza que ninguém imaginava, um filhote enjeitado, fraco demais para sobreviver sem ela. A humilhação a rasgava por dentro, mas Éowyn ergueu o queixo, recusando-se a cair de joelhos, mesmo que seu coração sangrasse como uma ferida aberta. A rejeição não era apenas palavras, era o fim de tudo o que ela sonhara. Alaric, com seu corpo esculpido pela caça e pela dominação, havia sido seu destino predestinado, o alfa que a marcara em noites de paixão selvagem. Mas agora ele escolhia outra, Selene, a beta forte e ambiciosa, cujos uivos ecoavam vitórias em batalhas. Éowyn, ômega de nascimento sempre à margem, via sua vida desabar como um penhasco sob as patas de uma avalanche. No entanto, em meio à dor, uma faísca de fúria acendia em seu peito. Ela sobreviveria, não por piedade, mas por escolha própria. O filhote que ela amamentava todos os dias, um segredo guardado nas sombras da cabana isolada, era sua âncora. Fraco, sim, mas vivo graças a ela. E enquanto o vento carregava os risos da matilha, Éowyn jurou em silêncio que sua fraqueza se tornaria sua força. O sol nascente mal aquecia a clareira quando Éowyn deslizou para fora da cabana, o filhote aninhado contra seu peito, envolto em peles sujas. Seus pés descalços pisavam a terra úmida, evitando os caminhos principais onde os sentinelas patrulhavam. A Alcateia das Sombras Eternas era um mundo de hierarquia cruel, onde alfas como Alaric ditavam a lei com presas e garras, e ômegas como ela eram relegados a servir, reproduzir ou perecer. Ninguém sabia do filhote, um macho enjeitado de outra matilha, resgatado por ela em uma noite de tempestade, quando o ouviu choramingar à beira do rio. Fraco demais para se transformar, com ossos frágeis e um pelo ralo que mal o protegia do frio, ele dependia de seu leite, de seu calor, de sua teimosia em desafiar o destino. Ela o chamava de Lir, um nome sussurrado como uma prece, inspirado nas lendas antigas de lobos solitários que sobreviviam contra as probabilidades. Todos os dias desde que o encontrara, Éowyn o amamentava em segredo, roubando momentos entre as tarefas humilhantes da matilha. Lavar as peles ensanguentadas das caçadas, preparar as refeições para os dominantes, suportar os olhares lascivos dos betas que haviam como presa fácil. Seu corpo, marcado pelas mordidas de Alaric em noites passadas, agora doía com o peso da rejeição. O leite fluía abundante, um traço de sua natureza ômega, que ela amaldiçoava e abençoava ao mesmo tempo. "Beba, pequeno", murmurava ela, pressionando-o contra si enquanto ele mamava com voracidade faminta, seus olhinhos cinzentos piscando em gratidão muda. Mas o ar estava carregado de tensão naquela manhã. Enquanto Éowyn se agachava atrás de um tronco caído para alimentá-lo, um rugido distante ecoou pela floresta. Era Alaric, convocando a matilha para uma assembleia. Seu coração acelerou. Ela não podia se atrasar, ou as punições seriam severas, chicotadas com galhos espinhosos, ou pior, exílio para as terras selvagens onde os lobos errantes devoravam os fracos. Lir se soltou, lambendo os beiços, e Éowyn o envolveu em um pano, escondendo-o em uma fenda na rocha próxima. "Fique quieto, meu amor. Eu volto logo", sussurrou beijando sua testa úmida. Ao se aproximar da praça, o cheiro de Alaric a invadiu como uma névoa sufocante. Almíscar dominante, misturado ao perfume sutil de Selene, que se aninhava ao lado dele no trono de ossos e peles. Os lobos se reuniram em círculo, seus corpos semi-transformados tremendo com expectativa. Éowyn se posicionou no fundo, entre as ômegas submissas, sentindo os olhares perfurantes. Alaric ergueu-se,
sua silhueta imponente bloqueando o sol, músculos ondulando sob a pele tatuada com cicatrizes de batalhas vitoriosas. Irmãos e irmãs, trovejou ele, ameaças se aproximam de nossas fronteiras. Rumores de enviados do rei das Matilhas do Norte chegam aos ventos. Devemos nos preparar para a guerra, fortalecer nossa aliança ou perecer. Um murmúrio de excitação e medo percorreu o grupo. O rei, um alfa lendário cuja alcateia unia dezenas de clãs sob punho de ferro, raramente enviava emissários. Quando o fazia, era para reclamar tributos, escravos ou lealdade absoluta. Éirwen sentiu um calafrio. Como Ômega rejeitada, ela seria a primeira a ser oferecida como moeda de troca, seu corpo um barganha para apaziguar os poderosos. Selene, ao lado de Alaric, rosnou possessivamente, seus olhos verdes fixos na rival. "E as fraquezas entre nós?" perguntou ela, voz melíflua como veneno. "Ômegas como Éirwen drenam nossa força. Devemos purgar os inúteis antes que o rei chegue." Alaric hesitou, seu olhar encontrando o de Éirwen por um instante. Um lampejo de algo antigo, desejo reprimido, talvez arrependimento. Mas ele desviou, endurecendo a mandíbula. "Sim, os fracos serão testados. Aqueles que não provarem valor serão banidos." O coração de Éirwen parou. Lyr, o filhote fraco que ela protegia. Se descobrissem, ambos estariam condenados. Enquanto a matilha uivava em aprovação, ela recuou um passo, o pânico subindo como bile. O cheiro de Alaric ainda pairava, uma lembrança sensual de noites em que seus corpos se entrelaçavam sob a lua, presas roçando peles, respirações entrecortadas em um dança de dominação e entrega. Agora, era só ameaça. Correndo de volta à clareira, Éirwen encontrou Lyr tremendo na fenda, seus choramingos fracos ecoando como um apelo. Ela o pegou no colo, amamentando-o com urgência, o leite escorrendo enquanto lágrimas quentes molhavam seu rosto. "Eu não vou deixar que te levem", prometeu ela, voz rouca de emoção. Mas no horizonte poeira se erguia, cavaleiros distantes, bandeiras do rei tremulando ao vento. Os enviados chegavam mais cedo do que o previsto, e com eles o caos que poderia destruir tudo o que restava de sua frágil existência. O uivo de Alaric soou novamente, chamando-a de volta, e Éirwen soube. O teste havia começado, e sua escolha definiria se sobreviveriam ou se partiriam em pedaços sob as patas do destino. O ar da floresta pulsava com o cheiro de poeira e couro envelhecido quando os enviados do rei irromperam na clareira principal da alcateia. Éirwen, ainda com o peito úmido do leite recente e o coração martelando, forçou-se a emergir das sombras, deixando Lyr escondido na fenda da rocha, com um último beijo apressado na testa. Seus pés tropeçavam na terra fofa, o pano sujo que usava como manto colando à pele suada. A matilha já se aglomerava em formação rígida, corpos tensos como cordas de arco, enquanto Alaric avançava à frente, sua presença dominando o espaço como uma tempestade iminente. Os enviados eram 3. Lobos altos e marcados por cicatrizes profundas, montarias inquietas bufando vapor no ar frio. O líder, um beta de olhos negros como carvão, desmontou com graça predatória sua capa bordada com o emblema do rei, uma pata de lobo estilizada em prata. Seu cheiro era estrangeiro, uma mistura de pinheiros gelados do norte e sangue seco de batalhas distantes. "Alaric, alfa das sombras eternas", anunciou ele, voz grave ecoando como um rosnado baixo. "O rei exige audiência, tributos atrasados, lealdade questionada, e uma oferta de bens para fortalecer a união das matilhas." Alaric inclinou a cabeça em submissão fingida, mas seus músculos se contraíram, presas à mostra em um sorriso que não chegava aos olhos. Selene, ao seu lado, roçou o ombro dele possessivamente, seu aroma de flores selvagens e veneno se espalhando como uma névoa. Éirwen se posicionou no fundo do círculo, entre as ômegas curvadas, sentindo o peso dos olhares. Seu corpo ainda doía da rejeição da noite anterior, uma ferida aberta que latejava com cada respiração. O leite inchava seus seios, um lembrete cruel de sua natureza,
nutridora, submissa, descartável. Como ela poderia proteger Lyr se mal conseguia se manter de pé? O enviado varreu a multidão com o olhar, parando brevemente em Éirwen. Algo em sua postura frágil, mas ereta, chamou sua atenção. Precisamos de ômegas férteis para o harém real, continuou ele, sem piedade. Ou escravos para as minas do norte. O rei não tolera fraqueza. Prove sua utilidade, ou sua alcateia será dissolvida. Um murmúrio de pavor percorreu os lobos, mas Alaric ergueu a mão silenciando-os. Nós servimos ao rei, respondeu ele, voz rouca de autoridade. Escolherei os tributos pessoalmente, mas primeiro uma caçada para demonstrar nossa força. Enquanto a matilha se dispersava para se preparar, Selene se aproximou de Éirwen como uma sombra venenosa, unhas cravando levemente no braço dela. Você ouviu, fraca? Sua vez de ser útil. Ou acha que pode se esconder para sempre com seus segredinhos? Seus olhos verdes brilhavam com malícia, o nariz farejando o ar como se pudesse captar o cheiro distante de Lyr. Éirwen recuou, o coração acelerando, mas ergueu o queixo, recusando o tremor em sua voz. Eu sirvo onde sou necessária, Selene, não onde você manda. A Beta riu, um som cortante como vidro quebrado. Engraçado. Alaric me contou tudo sobre você. Leite abundante, corpo macio, perfeito para os enviados, ou para as minas, se não se comportar. O toque de Selene era como uma marca de ferro, queimando a pele de Éirwen com ciúme e ódio. Ela se afastou, correndo de volta à clareira onde Lyr esperava, seus choramingos fracos ecoando como um lamento no vento. Ao pegá-lo no colo, o filhote se aninhou contra ela, mamando com desespero, suas patinhas minúsculas agarrando o tecido úmido. Shh, meu pequeno, sussurrou Éirwen, lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto o balançava. O cheiro dele, leite azedo e pelo úmido, era seu único conforto em meio ao caos. Mas o uivo de Alaric soou novamente, convocando todos para a caçada, e ela soube que não podia ignorar. Relutante, Éirwen escondeu Lyr mais fundo na fenda, cobrindo-o com folhas e musgo, e correu para se juntar aos outros. A caçada era um ritual brutal. Os alfas lideravam, betas flanqueavam, ômegas seguiam como isca ou carregadores. Alaric a viu chegando por último, seu olhar colidindo com o dela como um choque elétrico. Por um instante, o ar entre eles crepitou com o eco de noites passadas. Corpos colidindo na terra úmida, respirações ofegantes misturadas a rosnados de posse, o calor de sua marca em sua nuca. Mas ele desviou os olhos, endurecendo. Mantenha-se no fundo, Éirwen. Não queremos que você atrapalhe. A matilha avançou pela floresta, o solo tremendo sob patas e botas. Os enviados seguiam a cavalo, observando com frieza calculada. Éirwen corria ao lado das outras ômegas, o corpo protestando com cada passo, o leite vazando e molhando sua túnica. De repente, um cervo surgiu entre as árvores, e o caos explodiu. Alaric se transformou parcialmente, garras estendidas, liderando o ataque com um rugido que fez o chão vibrar. Selene saltou ao seu lado, presas à mostra, derrubando a presa com eficiência cruel. Éirwen, designada para rastrear os feridos, tropeçou em uma raiz caindo de joelhos perto de um riacho. O som de água corrente a lembrou de Lyr, e o pânico a invadiu. Foi então que um dos enviados se aproximou, desmontando com um sorriso predatório. Você cheira a leite fresco, ômega, murmurou ele, inclinando-se perto demais, seu hálito quente roçando sua orelha. O rei valoriza criadoras como você. Venha conosco voluntariamente, e talvez seu alfa não perca a alcateia inteira. Seu toque no ombro dela era possessivo, dedos traçando a curva de seu pescoço, onde a marca de Alaric ainda latejava. Éirwen se encolheu, o estômago revirando com nojo e medo. Eu não sou propriedade, gaguejou ela, mas sua voz saiu fraca, traída pelo tremor. O enviado riu, puxando-a para cima com força bruta. Todos nós somos no final, exceto o rei. Alaric, do outro lado da clareira, parou a caçada, seus olhos fixos na cena. Um rosnado baixo escapou de sua garganta, ecoando pela floresta como um aviso. Selene, notando, rosnou de volta, ciúme flamejando em seu olhar.
Mas Éowyn sentiu o conflito em Alaric, desejo antigo colidindo com a nova realidade, sua mandíbula travada como se doesse segurar o instinto de protegê-la. Enquanto o enviado a arrastava de volta ao grupo, prometendo avaliações para os tributos, Éowyn ouviu um choramingo distante, Lyr sentindo sua ausência. O pavor a consumiu como fogo, e ela se debateu, unhas cravando na mão do estranho. Me solte, eu tenho. Responsabilidades. O enviado apertou mais, machucando-a. Alaric avançou, parando a centímetros, seu cheiro almíscar envolvendo-a como um abraço proibido. Ela é minha para julgar, rosnou ele ao enviado, voz carregada de possessividade que fez o ar vibrar. Mas seus olhos, ao encontrarem os dela, traíam uma dor crua, arrependimento talvez, ou o fantasma de um amor que ele mesmo destruíra. A tensão explodiu quando Selene interveio, empurrando Éowyn para o chão com um empurrão. Ela é nada, uma ômega rejeitada, inútil. O enviado observou divertido, enquanto a matilha se dividia em facções sussurrantes. Éowyn se ergueu, suja e ofegante, o leite escorrendo como lágrimas de seu corpo traidor. No horizonte, o sol se punha, tingindo tudo de sangue, e ela soube que a noite traria julgamentos piores. Lyr esperava, faminto e sozinho, e os enviados do rei não partiriam sem sua libra de carne. O uivo de Alaric cortou o ar, mas em vez de convocar unidade, ele soou como um lamento. O primeiro sinal de que o laço rompido entre eles poderia arrastar todos para o abismo. A noite caía como uma cortina de veludo negro sobre a clareira. O ar carregado com o cheiro metálico de sangue fresco do cervo abatido e o suor acre dos corpos exaustos. Éowyn se ergueu do chão lamacento, o impacto do empurrão de Selene reverberando em seus ossos como um eco de humilhações passadas. Seu corpo tremia, não só pelo frio que se infiltrava pela túnica rasgada, mas pelo leite que ainda vazava, traidor, molhando a pele e atraindo olhares famintos dos betas ao redor. O enviado do rei observava a cena com um divertimento cruel, seus olhos negros brilhando como brasas na penumbra, enquanto Alaric permanecia imóvel, o peito arfando com um rosnado contido que fazia o ar vibrar. Chega de brincadeiras de alcateia, interveio o enviado, sua voz cortando o silêncio como uma lâmina afiada. Ele se aproximou de Éowyn, estendendo a mão para tocá-la novamente, mas Alaric se interpôs como uma muralha de músculos e fúria mal contida. O cheiro dele, almíscar dominante, misturado ao suor da caçada, envolveu Éowyn como um casulo proibido, despertando memórias sensuais de toques que outrora a faziam se render. Ela fica, rosnou Alaric, os olhos fixos no estranho, presas à mostra em um aviso primal. Mas havia uma rachadura em sua voz, uma hesitação que Selene captou imediatamente, seus lábios se curvando em um sorriso venenoso. Selene avançou, roçando o flanco de Alaric com o quadril de forma possessiva, seu aroma de flores silvestres e ódio se espalhando como névoa tóxica. Você hesita por causa dela, uma ômega rejeitada que fede a fraqueza? Sua mão se estendeu para Éowyn, unhas cravando no ombro exposto, arrancando um gemido de dor. Olhe para ela, enviado. Leite escorrendo como uma vaca, perfeita para os haréns do rei ou para as minas, onde pode parir escravos até secar. Éowyn se debateu, o pânico subindo como bile, mas o toque de Selene era uma âncora de ferro, forçando-a a encarar o alfa que a traíra. Alaric desviou o olhar por um instante, a mandíbula travada, e Éowyn sentiu o laço rompido entre eles como uma ferida reaberta, desejo cru colidindo com o orgulho que o impedia de salvá-la. Os outros enviados desmontaram, formando um semicírculo ao redor da matilha, suas presenças imponentes ecoando a autoridade do rei. O líder gesticulou para os betas da alcateia, ordenando que trouxessem tochas para iluminar a seleção. Escolham agora, exigiu ele, voz grave como o trovejar de uma avalanche. 5 ômegas férteis para o norte, ou perdemos todos. A matilha murmurou em descontentamento, mas ninguém ousou desafiar. O rei era o alfa supremo, cujas garras haviam unificado clãs inteiros sob o medo. Alaric, pressionado,
Apontou para as ômegas mais submissas no fundo do círculo. Mulheres curvadas, olhos baixos, prontas para o sacrifício. Mas o enviado balançou a cabeça, o nariz farejando o ar. Não. Eu sinto uma aqui que vale por 10. A que cheira a leite puro. Seu dedo apontou diretamente para Eirwen, e o mundo dela se estreitou em um vórtice de terror. Selene riu, empurrando-a para frente como uma oferenda. Viu? Até os enviados a querem. Vá, Eirwen, sirva de verdade pela primeira vez. O corpo de Eirwen colidiu com o do enviado, que a segurou pelos braços, seu toque áspero traçando a curva de sua cintura com uma intimidade que a fez encolher. Você virá conosco ao amanhecer, murmurou ele perto de seu ouvido, o hálito quente roçando a pele sensível da nuca. O rei recompensa as criadoras. Seu corpo nutrirá herdeiros fortes. O nojo a invadiu, misturado a uma faísca de fúria. Ela não era mero recipiente, não mais. Mas o pensamento de Lir, sozinho na fenda da rocha, faminto e choramingando, a paralisou. Como poderia deixá-lo? Seu leite era a vida dele, seu calor, sua âncora. Alaric observava, o conflito rasgando seu rosto como cicatrizes frescas. Seus punhos se cerraram, veias pulsando no pescoço, e por um segundo, Eirwen viu o alfa imperfeito que amara, dominante, sim, mas atormentado por escolhas que o consumiam. Ele deu um passo à frente, o corpo roçando o dela acidentalmente no aperto do enviado, enviando um arrepio elétrico pela espinha dela. O cheiro dele a envolveu novamente, evocando noites em que seus corpos se fundiam na terra úmida, respirações entrecortadas em uma dança de posse e entrega, presas roçando peles em promessas sussurradas. Ela não vai, disse Alaric, voz baixa e rouca, carregada de uma possessividade que surpreendeu até a si mesmo. Selene rosnou cravando as unhas no braço dele. Você a rejeitou. Ela é livre para o rei agora. Ou você ainda a quer, mesmo depois de me escolher? A clareira explodiu em sussurros, a matilha dividida entre lealdade a Alaric e o medo dos enviados. O líder riu, um som gutural que ecoou como um desafio. Interessante. Um alfa dividido por uma ômega. O rei adorará essa história, ou a usará para quebrar vocês. Ele apertou o braço de Eirwen com mais força, puxando-a para longe. Mas Alaric saltou, garras estendidas, separando-os com um rugido que fez os cavalos relincharem em pânico. Toque nela novamente, e eu arranco sua garganta aqui mesmo. O ar crepitou com tensão primal, cheiros de fúria e desejo se misturando em uma névoa sufocante. Eirwen ficou entre eles ofegante, o coração martelando como tambores de guerra. Pela primeira vez desde a rejeição, Alaric a olhava não com desprezo, mas com uma fome crua que a aterrorizava e atraía ao mesmo tempo. Mas o momento se quebrou quando um choramingo fraco cortou o ar, distante, mas inconfundível, vindo da direção da fenda na rocha. Lir. O pavor gelou o sangue de Eirwen. O filhote, sentindo o caos, havia se mexido. Os ouvidos aguçados do enviado se ergueram, e ele farejou o vento. O que é isso? Um filhote? Aqui? Selene sorriu triunfante, os olhos brilhando com malícia. Ah, então a fraca tem segredos. Um enjeitado, aposto. Fraco demais para a matilha. Alaric congelou, seu olhar colidindo com o de Eirwen em uma pergunta silenciosa, traída pela surpresa. O enviado ordenou a um de seus companheiros. Vão verificar. Se for um fardo, matem-no. O rei não tolera fraquezas. Eirwen se debateu, correndo em direção à floresta, mas mãos a seguraram, Selene e um beta leal. Não, ele é meu! Gritou ela, voz rouca de desespero, lágrimas quentes escorrendo pelo rosto. Alaric hesitou, dividido entre o dever à matilha e o instinto que o puxava para ela, mas o enviado o conteve com uma ameaça velada. Escolha, Alfa, sua ômega ou sua alcateia. O choramingo de Lir ecoou novamente, mais fraco, como um adeus, e Eirwen sentiu o mundo se partir ao meio. A noite, outrora testemunha de sua paixão com Alaric, agora devorava sua esperança, deixando apenas o eco de um laço
que poderia salvá-los ou condená-los a todos. O pânico de Éirwen se transformou em uma fúria primal, enquanto ela se debatia contra as mãos que a prendiam, o cheiro de terra úmida e medo impregnando o ar noturno. O choramingo de Lir cortava como facas, cada nota fraca ecoando em seu peito como um chamado de sangue. Selene a segurava com unhas cravadas nos braços, o sorriso da Beta uma máscara de triunfo cruel, enquanto o Beta leal a Alaric a imobilizava pelo outro flanco. "Deixe-me ir", rosnou Éirwen, sua voz rouca de lágrimas e raiva, o corpo arqueando em uma tentativa desesperada de se libertar. Mas o enviado já havia sinalizado, e um de seus companheiros, um lobo magro e de olhos frios como gelo, desapareceu nas sombras da floresta, farejando o rastro com eficiência letal. Alaric permaneceu paralisado no centro da clareira, o conflito rasgando sua silhueta imponente como garras invisíveis. Seus olhos dourados sob a luz das tochas colidiam com os de Éirwen em um turbilhão de emoções não ditas. Arrependimento, posse, uma faísca de desejo que ele tentava sufocar desde a rejeição. O ar entre eles crepitava, carregado com o eco de noites passadas, quando seus corpos se entrelaçavam na escuridão, respirações ofegantes misturadas a rosnados baixos, o calor de sua marca em sua pele como uma promessa eterna. Agora era só veneno. "Alaric", sussurrou ela, a voz falhando, implorando sem palavras por uma escolha que pudesse salvá-los. Mas ele hesitou, a mandíbula travada, o peso da alcateia e do rei pressionando como correntes. O enviado riu, um som gutural que reverberou pela matilha reunida, os lobos encolhidos em um círculo de tensão. "Veja, Alfa, sua fraqueza exposta, um filhote enjeitado. Isso é traição à lei das matilhas. Nutrir o que não serve enfraquece todos." Ele se aproximou de Alaric, o cheiro de pinheiros gelados do norte colidindo com o almíscar dominante do alfa local, criando uma névoa sufocante. "O rei purga impurezas. Entregue-a, ou perca tudo." Selene soltou um rosnado possessivo, roçando o corpo contra Alaric como uma reivindicação, seus seios pressionando o peito dele em uma exibição sensual e desafiadora. "Escute-o, meu alfa. Ela é um fardo. Deixe que levem o filhote e a ômega. Nós seremos mais fortes sem eles." Éirwen sentiu o mundo girar, o leite vazando de seu peito como uma acusação, molhando a túnica e atraindo olhares lascivos dos betas ao redor. Seu corpo doía, não só pelas garras de Selene, mas pela traição que latejava como uma ferida aberta. Lir, o pequeno que ela salvara da tempestade, que mamava de seu leite todos os dias como um ritual de sobrevivência, agora era uma sentença de morte por causa dela. "Ele não é fraco", cuspiu ela, os olhos fixos em Alaric, desafiando-o pela primeira vez desde a rejeição. "Eu o tornei forte. Como você poderia me tornar se não tivesse me jogado fora por ela?" As palavras saíram cruas, carregadas de dor e desejo reprimido, e por um instante o ar parou. O silêncio pesado, quebrado apenas pelo vento que carregava o choramingo distante. Alaric avançou um passo, seu corpo roçando o de Éirwen no aperto dos captores, enviando um arrepio involuntário pela espinha dela. O toque era elétrico, evocando memórias de proximidade perigosa. Presas roçando a curva de seu pescoço, mãos dominantes traçando linhas de fogo em sua pele, o suor misturando-se em uma dança de submissão e poder. Ele ergueu a mão, hesitante, como se quisesse tocá-la, mas parou, os dedos tremendo. "Éirwen", murmurou voz baixa e rouca, o nome dela saindo como um rosnado possessivo que fez Selene se enrijecer. Mas o enviado interrompeu, gesticulando para o companheiro que retornava das sombras, carregando algo embrulhado em peles sujas. Lir, o filhote miúdo e trêmulo, seus olhinhos cinzentos arregalados de terror. O pequeno choramingou ao ver Éirwen, estendendo as patinhas frágeis em um apelo mudo, e o coração dela se partiu como vidro sob pata. "Não! Devolvam-no!" gritou ela, se lançando para a frente, ignorando a dor das unhas de Selene rasgando sua carne. O companheiro do enviado o ergueu alto, avaliando-o com desdém. Fraco demais.
ossos como gravetos, pelo ralo. Não serve nem para as minas. Ele apertou o pescoço de Lyr levemente, e o filhote guinchou, um som agudo que ecoou como um lamento na alma de Éirwen. Lágrimas quentes escorriam pelo rosto dela, misturando-se ao leite que manchava sua roupa, um cheiro doce e desesperado que enchia o ar. Alaric rosnou, um som visceral que fez a matilha recuar, seus músculos se contraindo como se preparasse para a transformação. "Parem!" trovejou ele, avançando e arrancando Lyr das mãos do lobo do norte com uma velocidade predatória. O filhote se aninhou contra o peito largo do alfa, choramingando baixinho, e por um segundo Alaric pareceu perdido, o dominante implacável segurando uma fraqueza que ele mesmo rejeitaria em qualquer outro. Seus olhos encontraram os de Éirwen novamente, e ali, no brilho das tochas, ela viu a rachadura. Não piedade, mas um desejo cru, imperfeito que o atormentava. "Ele vive por causa dela", disse Alaric ao enviado, voz carregada de uma autoridade vacilante. "E ela é minha, não do rei." Selene explodiu em fúria, empurrando Éirwen para o chão com um chute nas costelas que a fez ofegar de dor. "Sua! Você a rejeitou na praça, escolheu-me. Agora, por causa dessa vadia e seu bastardo, arrisca tudo?" Ela se virou para o enviado, os olhos verdes flamejando. "Leve-os. Purifique nossa alcateia." O líder do norte observou a cena com um sorriso calculado, farejando a divisão como um predador fareja sangue. "Interessante dilema, Alaric. O rei oferece uma escolha. Entregue a Ômega e o filhote ao amanhecer, e sua matilha ganha favores. Recuse, e enviaremos reforços para dissolvê-la." Éirwen se arrastou para cima, ignorando a dor lancinante no lado, e estendeu os braços para Lyr. Alaric hesitou, mas o entregou a ela devagar, seus dedos roçando os dela em um toque que queimou como brasa. Proximidade perigosa, cheiro de almíscar e arrependimento misturando-se ao dela de leite e lágrimas. Ela pressionou o filhote contra o peito, sentindo-o mamar instintivamente, o calor dele ancorando sua sanidade em meio ao caos. "Eu não vou embora sem ele", sussurrou ela para Alaric, voz firme apesar do tremor. "E você? Você tem que escolher de verdade agora. Não por orgulho, mas por nós." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo som suave de Lyr sugando, um lembrete frágil de vida em um mundo de garras e traições. Mas o enviado não esperou. Ele montou em seu cavalo, sinalizando aos companheiros para recuar, deixando a ameaça pairar como uma sombra. "Ao amanhecer, Alfa, ou o norte virá a reclamar tudo." A matilha se dispersou em murmúrios agitados, Selene lançando um último olhar venenoso para Éirwen, antes de se afastar com um rosnado. Alaric ficou ali, imóvel, os olhos fixos nela enquanto ela balançava Lyr, o filhote finalmente se acalmando em seu colo. O toque residual dele em sua pele era uma promessa não dita. Mas o amanhecer se aproximava como uma lâmina, e Éirwen soube que a escolha dele poderia uni-los ou destruí-los para sempre. No escuro da clareira, o vento uivou baixo, carregando o eco de um laço que se recusava a morrer, mesmo sob o peso do destino brutal. A lua pairava baixa no céu, um disco prateado que testemunhava o silêncio opressivo da clareira, enquanto Éirwen se afastava devagar, Lyr aninhado contra seu peito, o calor minúsculo do filhote como uma chama frágil contra o frio que se instalava em seus ossos. O toque residual dos dedos de Alaric em sua pele ainda queimava, um eco de proximidade perigosa que a fazia tremer, não de medo, mas de um desejo cru que se recusava a morrer, mesmo sob camadas de traição e dor. O leite fluía suave enquanto Lyr mamava, seus lábios minúsculos sugando com uma urgência desesperada, e Éirwen o embalava, caminhando para as sombras da cabana isolada, longe dos olhos da matilha que fervilhava em sussurros acusadores. Selene havia desaparecido na noite com um rosnado final, mas seu veneno pairava no ar, misturado ao cheiro de poeira e cavalos dos enviados, que acampavam na borda da floresta, sentinelas do rei vigiando como sombras vivas. Ela entrou na cabana, o ar úmido e carregado de musgo e terra, e se sentou no catre de peles desgastadas, pressionando Lyr mais perto.
Meu pequeno guerreiro, murmurou ela, voz rouca de exaustão, enquanto ele se acalmava, os olhinhos cinzentos semicerrados em uma paz ilusória. Mas o pavor latejava em seu peito como uma ferida infectada. O amanhecer se aproximava, trazendo a escolha de Alaric, uma lâmina suspensa sobre todos eles. Éowyn traçou com o dedo a curva suave da orelha do filhote, sentindo-o pelo ralo e os ossos frágeis que ela fortalecera dia após dia, noite após noite, com seu leite e sua teimosia. Ele não era um fardo, era sua redenção, o único laço puro em um mundo de garras e hierarquias brutais. Mas se Alaric cedesse aos enviados, Lyr seria arrancado dela, e ela, enviada para os haréns gelados do norte, onde ômegas como ela eram espremidas até o fim, nutridoras descartáveis para herdeiros de alfas distantes. Um estalo de galhos a fez congelar. A porta da cabana rangeu, e Alaric surgiu na entrada, sua silhueta bloqueando a luz da lua como uma montanha viva. Seu cheiro a invadiu primeiro, almíscar dominante, suor da caçada e um traço sutil de sangue do cervo, misturado a algo mais profundo, arrependimento amargo como bile. Ele não disse nada, apenas fechou a porta atrás de si, o espaço apertado da cabana se enchendo com a presença dele, sufocante e magnética. Éowyn ergueu o queixo, Lyr ainda mamando em seu colo, recusando-se a se curvar. Veio me arrastar para os enviados, Alfa? Perguntou ela, a voz baixa, mas afiada como presas. Ou veio terminar o que começou na praça? Alaric avançou um passo, os músculos de seu peito ondulando sob a túnica rasgada. Cicatrizes antigas brilhando à luz fraca de uma vela solitária. Seus olhos dourados fixaram-se nela, percorrendo o contorno de seu corpo, com uma intensidade que a fez corar apesar da raiva. Eu não sei, admitiu ele, voz rouca, como se as palavras o rasgassem por dentro. Ele se agachou à frente dela, próximo o suficiente para que o calor de seu corpo a envolvesse, o ar entre eles crepitando com o eco de toques proibidos. Mãos dominantes traçando curvas de rendição, respirações entrecortadas em noites de lua cheia, o roçar de presas em peles úmidas de desejo. Mas agora havia uma distância, uma rachadura que ele mesmo criara. Selene quer você morta. Os enviados querem você como troféu, e eu. Eu a rejeitei para proteger a matilha, Éowyn, para ser o alfa que eles precisam. Mas ver aquele lobo tocá-la. Ele estendeu a mão, hesitante, roçando os dedos no braço dela onde as marcas de Selene ainda sangravam levemente. O toque era elétrico, enviando um arrepio pela espinha de Éowyn, misturando dor e anseio em uma névoa sensual. Ela se encolheu instintivamente, mas não recuou, Lyr se mexendo em seu colo com um choramingo baixo. Proteção? Cuspiu ela, os olhos flamejando. Você me humilhou na praça, me chamou de fraca enquanto eu carregava isso sozinha. Ela ergueu Lyr ligeiramente, o filhote agora saciado, lambendo os beiços com uma inocência que contrastava com a brutalidade ao redor. Eu o salvei da morte, Alaric. Todos os dias eu o amamento. Eu luto por ele. E você? Escolheu poder sobre nós, sobre mim. Alaric baixou a cabeça, o cabelo escuro caindo sobre a testa, e por um instante ele pareceu vulnerável. Não o alfa implacável, mas o homem atormentado por escolhas que o consumiam. Eu errei, murmurou ele, a voz um rosnado baixo que vibrou em seu peito. Selene é forte e ambiciosa. Ela me faz parecer invencível para a matilha. Mas você, seu cheiro, seu toque, ainda me enlouquece. Ele se inclinou mais perto, o nariz roçando levemente o pescoço dela, inalando o aroma de leite doce e terra, um gesto primal que a fez prender a respiração. O silêncio se estendeu, pesado com o não dito, o calor de seus corpos se misturando em uma proximidade perigosa, como se o mundo lá fora, os enviados, a matilha, Selene, não existisse. Éowyn sentiu o desejo se acender, traiçoeiro, revocando memórias de entregas selvagens, de corpos colidindo na escuridão, presas marcando promessas que agora pareciam mentiras. Mas o momento se quebrou, quando Lyr se remexeu, choramingando de fome renovada, e Éowyn o pressionou de volta ao peito,
o leite fluindo em um ritmo calmo que ancorava sua fúria. Então prove, desafiou ela, os olhos travados nos dele. Escolha-nos. Me marque de novo, Alaric. Ou deixe os enviados me levarem e viva com o sangue de Lir em suas patas. Ele se ergueu abruptamente, o conflito rasgando seu rosto, e saiu da cabana sem uma palavra, deixando o ar carregado de seu cheiro como uma ferida aberta. Éowyn abraçou Lir mais forte, lágrimas silenciosas escorrendo enquanto o filhote mamava, o som suave contrastando com o tumulto em seu coração. O amanhecer rastejava, tingindo o horizonte de cinza, e ela soube que a escolha dele viria com o sol. Uma união forjada no fogo ou uma ruptura que os devoraria a todos. Fora da cabana, a matilha se agitava em sombras, uivos baixos ecoando como preces ou maldições. Selene rondava perto, seu cheiro venenoso infiltrando-se pelas frestas da madeira, e Éowyn sentiu o peso da traição iminente. Alaric, dividido entre o dever e o desejo, caminhava pela clareira, os punhos cerrados, enquanto os enviados acendiam fogueiras distantes, suas risadas guturais prometendo julgamento. O vento carregava o aroma de chuva iminente, misturado ao de sangue e medo, e Éowyn fechou os olhos, balançando Lir em um ritmo desesperado. A noite se arrastava, um limbo de tensão onde cada respiração era uma batalha, e o laço com Alaric, rompido mas não morto, pulsava como uma veia exposta, pronto para sangrar ao primeiro raio de luz. Mas no fundo de sua alma, uma faísca de autonomia queimava. Ela lutaria por Lir, com ou sem ele, mesmo que isso significasse enfrentar o rei sozinha, garras à mostra em um mundo que devorava os fracos. O choramingo de Lir se acalmou em sono, mas o de Éowyn ecoava internamente, um lamento que o amanhecer não silenciaria. O amanhecer rastejava pela floresta como uma ferida aberta, tingindo as copas das árvores de um vermelho sangrento que se infiltrava pelas frestas da cabana. Éowyn não dormira, o corpo rígido contra o catre, Lir aninhado em seu peito, o filhote respirando em um ritmo fraco e ritmado que ecoava o pulsar de seu próprio coração exausto. O leite ainda fluía, um lembrete insistente de sua vulnerabilidade, molhando as peles sob eles em poças mornas. O cheiro de Alaric persistia no ar confinado, um fantasma almíscar que a atormentava com promessas não cumpridas, toques que outrora a faziam se render, agora transformados em veneno. Ela o embalaria mais uma vez, pressionando os lábios na testa úmida de Lir, sussurrando preces silenciosas para que o Alfa escolhesse o caminho da redenção. Mas, no fundo, uma voz fria sussurrava a verdade. Em um mundo de garras e lealdades brutais, o amor era só outra fraqueza a ser devorada. O uivo de convocação rasgou o silêncio, grave e imperioso, vindo da clareira central. Alaric. Cerwyn se ergueu devagar, o corpo protestando com dores lancinantes das garras de Selene, e envolveu Lir em um pano sujo, escondendo-o contra o peito sob a túnica rasgada. Seus pés descalços pisaram a terra fria ao sair, o ar matinal carregado de orvalho e tensão, como se a própria floresta prendesse a respiração. A matilha já se reunia, corpos seminus e tensos, formando um círculo irregular ao redor dos enviados do rei, cujas fogueiras da noite ainda fumegavam em cinzas quentes. Selene estava ao lado de Alaric, o flanco dela roçando o dele em uma exibição possessiva, seu cheiro de flores silvestres e ódio se espalhando como uma maldição. Os olhos verdes da Beta encontraram os de Éowyn, brilhando com uma satisfação cruel, como se já soubesse o veredicto. Os enviados montavam sentinelas, o líder com sua capa prateada, erguendo-se como uma estátua de ferro, o nariz farejando o vento com impaciência. "O sol nasceu, Alaric", anunciou ele, voz ecoando como um rosnado ancestral. "Sua escolha define o destino de sua alcateia, a ômega e o filhote, ou a lealdade ao rei." A matilha murmurou, um mar de olhares divididos, alguns para Alaric em expectativa, outros para Éowyn com desprezo velado. Ela se posicionou no fundo, o peso de Lir contra seu coração como uma âncora,
o filhote se mexendo inquieto, sentindo o caos através de sua pele. O cheiro de leite vazando traía sua presença, atraindo olhares lascivos dos betas, que rosnaram baixinho, lambendo os beiços como predadores farejando presa. Alaric subiu ao centro da clareira, sua silhueta imponente bloqueando o sol nascente, músculos ondulando sob a pele marcada por cicatrizes de batalhas que ele vencera sozinho. Seus olhos dourados varreram a multidão, demorando-se em Éirwen por um instante eterno. Um olhar carregado de conflito, de desejo reprimido que faiscava como faíscas em pólvora seca. O ar entre eles crepitou, mesmo à distância, evocando memórias sensuais. O roçar de seu corpo dominante contra o dela na escuridão, respirações ofegantes entrelaçadas em uma dança de posse e entrega. O calor de presas traçando linhas de fogo em sua nuca. Mas ele desviou, endurecendo a mandíbula, e Éirwen sentiu o laço se esticar até o ponto de ruptura, uma dor aguda que a fez cambalear. Eu sirvo ao rei, trovejou Alaric, a voz rouca ecoando pela clareira como um julgamento final. A alcateia das sombras eternas não cairá por fraquezas isoladas. A ômega Éirwen e o filhote enjeitado serão entregues como tributo. Eles nutrirão o norte, fortalecendo nossa união. Um silêncio sepulcral caiu, quebrado apenas pelo vento que uivou baixo, carregando o eco de traição. Selene sorriu, roçando o ombro de Alaric com uma intimidade vitoriosa, suas unhas traçando possessivamente a curva de seu braço. Sabia que você escolheria certo, meu alfa, murmurou ela, alto o suficiente para que todos ouvissem, o tom melífluo como veneno doce. Éirwen sentiu o mundo se inclinar, o pânico subindo como bile em sua garganta. Lyr choramingou contra seu peito, o som fraco e desesperado perfurando o ar, e ela o apertou mais forte, recusando-se a cair de joelhos. Alaric, sussurrou ela, a voz falhando em um rosnado rouco, os olhos flamejando com uma fúria que ela nunca imaginara possuir. Você me marcou uma vez. Prometeu proteção. E agora? Me joga para os lobos por um trono de ossos? Ele encontrou seu olhar novamente. E ali, no brilho do amanhecer, ela viu a rachadura, não arrependimento puro, mas uma dor crua, o peso de um alfa imperfeito que escolhia o poder sobre o coração. Seu cheiro a envolveu à distância, almíscar dominante misturado à amargura, como um adeus não dito. Os enviados avançaram, o líder estendendo a mão com uma eficiência brutal, enquanto seus companheiros formavam um cordão ao redor dela. Éirwen recuou, garras se estendendo instintivamente, o corpo se arqueando em uma postura de luta que surpreendeu até a si mesma. Eu não sou sua propriedade, rosnou ela, voz carregada de autonomia forjada no fogo da rejeição e da maternidade secreta. Lyr guinchou, sentindo a tensão, e ela o protegeu com o braço, o leite escorrendo como lágrimas de um corpo que se recusava a ser quebrado. Mas Selene saltou para a frente, cravando as unhas no ombro de Éirwen, arrancando-a do equilíbrio. Você sempre foi nada, sibilou a beta, o rosto perto demais, hálito quente roçando a orelha dela. E agora, vai embora como o lixo que é. Alaric não se moveu, os punhos cerrados ao lado do corpo, o conflito rasgando sua expressão como garras frescas. Por um segundo, ele deu um passo à frente, como se o instinto primal o puxasse para ela, para salvá-la, para reclamá-la em uma marca renovada que unisse seus destinos. Mas o peso da matilha o ancorou, os uivos de aprovação de seus betas ecoando como correntes. O enviado agarrou o braço de Éirwen, puxando-a com força bruta, e Lyr foi arrancado de seu colo em um borrão de peles e choramingos. Não, meu filhote, gritou ela se debatendo, unhas rasgando a carne do estranho, mas era inútil. O pequeno foi embrulhado e jogado sobre a sela de um cavalo, seus guinchos ecoando como um lamento final. Enquanto os enviados montavam, levando-a arrastada por uma corda amarrada aos pulsos, Éirwen olhou para trás uma última vez. Alaric estava lá, imóvel como uma estátua quebrada, os olhos fixos nela com uma mistura de desejo destruído e orgulho amargo.
Selene se aninhou contra ele, reivindicando o espaço que fora dela, mas o Alfa não retribuiu o toque, o rosto uma máscara de vazio. O amor existia ainda, pulsando entre eles como uma veia exposta. Mas o destino o esmagava sob o peso da hierarquia. Uma paixão selvagem reduzida a cinzas pelo fogo da sobrevivência da alcateia. Herwen foi arrastada para a trilha do norte, o corpo doendo, o peito seco e latejante sem Lyr, o vento carregando seus soluços para longe. No horizonte gelado, os uivos dos enviados se misturavam ao choro distante de Lyr, um eco que se perdia na vastidão. Eärwen cambaleou, o coração sangrando uma perda irremediável, sabendo que nutriria herdeiros estranhos em haréns frios, enquanto o filhote fraco que salvara seria descartado como ela. Alaric, o Alfa que amara, ficaria com Selene e o poder ilusório, mas o vazio em seu peito seria eterno, um lobo solitário em uma matilha de sombras. E no silêncio que se seguiu, o amanhecer revelou apenas a crueldade nua. O amor em um mundo de presas e exílio era só outra forma de morte lenta.